A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos, e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, gente. Eu não escutei. Bom dia. Fala para quem está do seu lado. Seja muito bem-vindo ao nosso acampamento. Fala para quem está do outro lado. Que bom que você está aqui. Eu já quero com muito carinho acolher a você que está nos acompanhando em casa, por todo o sistema de comunicação Canção Nova, TV, YouTube, internet, rádio, TV, Canção Nova Plus. Que alegria ter você conosco. Nós estamos vivendo desde quinta-feira o primeiro acampamento da comunidade Filhos de João Batista. A nossa comunidade que está sediada em Minas Gerais. Estamos completando 23 anos de carisma no Brasil e no mundo. E com muita alegria estamos pela primeira vez aqui celebrando o nosso aniversário dentro da comunidade Canção Nova. Nesta união de carisma para levar a palavra até você. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está em casa nos acompanhando. Vamos dar uma salva de palmas para quem está em casa? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 8 a 17. Lucas 1, de 8 a 17. Lucas 1, de 8 a 17. Amém? Vou lendo. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe, por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu então para Zacarias o anjo do Senhor em pé, à direita diante do altar. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor o tomou conta. Mas então o anjo disse: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Não, se é para a palavra de Deus, pode ser melhor. Aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem dentro do seu cânon mais de 20 mil santos canonizados. Vou repetir. Dentro do cânon da Igreja Católica Apostólica Romana, hoje nós encontraremos mais de 20 mil santos que a Igreja já falou, ele é santo. Santos devido à sua história, santos devido ao seu processo de conversão, santos porque foram mártires, morreram derramando seu sangue para não renegarem a sua fé. Ou seja, mais de 20 mil pessoas, a Igreja já falou, estes são santos. Dentro de 20 mil santos, nós vamos ter santos que são santos, e a Igreja vai considerar eles também doutores da Igreja. Porque são homens e mulheres que contribuíram, além da sua santidade de vida, também com a sua inteligência intelectual. Por exemplo, nós vamos ter dentro do rol dos santos doutores da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Vamos ter também Santo Agostinho.
Vamos ter Santa Teresa d'Ávila, ou seja, são pessoas que a igreja olhou para a trajetória e para a vida deles e disse: além deles terem uma vida reta, temente a Deus, eles também são tão inteligentes, que colaboraram de alguma forma para que a igreja chegasse aonde nós chegamos hoje. Ou seja, existe santos e doutores. Dentro desses 20 mil santos que a igreja declara, nós vamos ter alguns que são santos e doutores, e nós vamos ter alguns que a igreja vão dizer que são santos e místicos, porque eles, tiveram revelações de uma parte mística de Deus. São santos que tiveram experiências sobrenaturais ou revelações sobrenaturais acerca de Deus. Ou seja, mais de 20 mil santos, a igreja disse, são santos. Fala para quem está do seu lado, existe mais de 20 mil santos. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender, e lógico que aqui, nós não poderíamos dizer, esse é melhor do que aquele, longe de nós dizermos isso, ou longe de nós dizermos, um é melhor do que o outro, pelo contrário, porque todos estes santos, todos estes homens e mulheres, foram importantes na história da igreja, todos esses homens e mulheres contribuíram e colaboraram para que a igreja chegasse até os nossos dias. Mas uma coisa que nós precisamos entender e que nos chama a atenção é, para a igreja católica, toda vez em que a igreja comemora ou a igreja celebra o dia de um santo, geralmente é celebrado pelo dia da morte deste santo. Ou seja, para a igreja católica não importa o dia do nascimento, mas sim o dia da morte do santo. Todos os santos que eu e você celebramos, é sempre celebrado no dia da sua morte, porque a igreja católica entende que é o dia da morte física, é o dia da morte terrena, mas é o dia do nascimento para uma vida nova em Cristo. Ou seja, a partir da morte, então nós morremos para tudo aquilo que é terreno, então nós nascemos plenamente para aquilo que é celestial. Ou seja, a igreja celebra o dia dos santos no dia da sua morte. Mas dentro das festas de natividades da igreja, dentro do calendário litúrgico da igreja no decorrer do ano, a igreja vai celebrar 3 nascimentos. Existem 3 pessoas na história da igreja, que a igreja vai celebrar o dia do nascimento e também o dia da morte. Primeira pessoa que a igreja vai celebrar o dia do nascimento e da morte, Jesus Cristo. Porque, ou seja, por que a igreja vai celebrar o dia do nascimento e da morte de Jesus? Porque a igreja diz, Ele é Deus, então Ele nasceu sem pecado. Ou seja, se Jesus é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele nasceu santo. Ou seja, Jesus celebra o nascimento e celebra a morte, porque Ele nasceu santo. A segunda pessoa que a igreja católica apostólica romana celebra o nascimento e a morte, Nossa Senhora. É o dogma da Imaculada Conceição. O que é isso? Imaculada significa sem mancha, sem ruga, sem mancha, sem pecado. Conceição significa concepção. Ou seja, quando a igreja católica apostólica romana declara que Maria ela é imaculada, e nós rezamos isso, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, a igreja declara que Nossa Senhora, ela também nasceu sem a mancha do pecado original. Ou seja, Maria foi preservada, Maria foi reservada, Maria foi escolhida por Deus desde todo sempre para ser a mãe de Jesus Cristo. Ou seja, Maria nunca teve pecado, ela é santa, santa, santa e santa. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Vamos entender. Então a igreja celebra 3 nascimentos. Primeiro, Jesus, Ele é Deus, então Ele nasceu sem pecado. Segundo nascimento que a igreja comemora, Nossa Senhora, porque a igreja diz, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Terceiro nascimento que a igreja celebra, de João Batista. A festa de João Batista nós comemoramos o nascimento e a sua natividade e a sua morte. Por que, Eduardo? Porque a igreja católica apostólica romana, ela afirma e ela celebra e ela declara que
João Batista foi santificado ainda no ventre de sua mãe Isabel, pela visita de Nossa Senhora. Então, quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, que a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel, a Igreja Católica Apostólica Romana declara que João Batista foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe Isabel, e uma vez que ele foi batizado no Espírito Santo, ele se tornou santo e cheio do Espírito Santo. Viva João Batista! Viva São João Batista! Viva São João Batista! Vem comigo. Ou seja, a igreja comemora mais de 20 mil santos. Muitos desses santos são celebrados a morte, ou apenas somente a morte deles, e apenas 3 a igreja celebra o nascimento. Repita comigo: Jesus Cristo, Nossa Senhora e João Batista. Por quê? Porque os 3, a Igreja Católica Apostólica Romana, afirmam que já nasceram santificados. 1, Jesus é Deus. 2, Maria, porque ela era mãe do Salvador. E João Batista foi santificado pelo batismo do Espírito Santo. Aplauda isso mais uma vez. E por isso que o João Batista, ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E isso é outra vertente do nosso carisma, filhos de João Batista. É por isso que nós, João Batista, todos os filhos de João Batista, nós somos doidos, nós somos apaixonados pelo Espírito Santo. É por isso que todos nós pregamos sobre o Espírito Santo, nós clamamos o Espírito Santo, nós oramos em línguas, nós profetizamos. Por quê? Porque nós, no nosso DNA de carisma, no nosso nascimento, no ventre de mamãe, Deus já batizou João Batista ainda no ventre de sua mãe. Você precisa entender, até o século II, a igreja batizava adultos. Do século II para cá, a Igreja Católica passou a batizar crianças. Mas nenhuma vez, não existe na história da igreja, nenhuma vez que a igreja batizou feto. A única criança que era feto e foi batizada no Espírito Santo chama-se João Batista. Porque João Batista, ele é cheio, ele é todo tomado pelo Espírito Santo. Viva João Batista! E então aquilo que vai cumprir a palavra que o anjo disse para Zacarias: ei Zacarias, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E é por isso então também que vai ter a confusão de João Batista com Elias. As pessoas começam a dizer: é Elias? Outros dizem: não, é João Batista. É Elias, é João Batista. Por quê? Porque Elias foi o profeta mais pentecostal do Antigo Testamento. E João Batista, ele é o profeta mais pentecostal do Novo Testamento. Elias foi aquele que fez fogo descer do céu. E João Batista é aquele que foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe Isabel. Elias, ele é o profeta mais pentecostal do Antigo Testamento. Foi o profeta Elias quem desafiou os 450 profetas de Baal. Por quê, Eduardo? Porque na época quem estava no governo era o rei Acabe. Acabe casou com a senhora Jezabel, e a partir da esposa de Acabe, a senhora Jezabel, começou a entrar no reino de Israel idolatrias. E então o povo de Israel, a raça eleita pelo Senhor, começou agora a se desviar, e começou agora a idolatrar, a prestar culto para outros deuses, entre eles o deus Baal. A história vai dizer que Baal tinha mais ou menos 450 profetas. Ou seja, Jezabel criou um templo, Jezabel ergueu uma igreja, Jezabel ergueu um templo para adorar Baal. E dentro do templo de Baal existia mais de 450 profetas. E um belo dia então Elias aparece para Acabe e falou: Acabe, isso é idolatria, você está corrompendo o povo, você não pode isso. E a senhora Jezabel, tomada por um ódio, falou: não, Baal é Deus. E Elias falou: não, a Baal não é Deus, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E a senhora Jezabel falou: não, o rei verdadeiro é Baal. E Elias falou: não, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E ficou Deus Baal, Deus de Israel, Deus Israel, Deus Baal, Deus Baal, Israel. Elias falou: já sei, bora, vamos propor um desafio. Então nós vamos provar quem é o Deus verdadeiro. E a senhora Jezabel falou: o que você quer, Elias? E Elias falou: já sei, vamos convocar todo mundo amanhã. Vamos subir a montanha, ao Monte Carmelo. Reúne os 450 profetas de Baal. Lá em cima do Monte Carmelo, nós vamos fazer uma oferenda. E aquele Deus que consumir a oferenda primeiro,
é o Deus verdadeiro. E a senhora Jezabel falou: fechado, bora, é só isso? E Elias falou: aham. Jezabel falou: topado, convoca os 450 profetas de Baal, e amanhã, bora subir o Monte Carmelo. O dia amanhece, a senhora Jezabel, rei Acabe, 450 profetas de Baal, sobe o Monte Carmelo. Elias sobe sozinho. E Elias falou: vamos começar o desafio. E os profetas falaram: bora, nós estamos prontos, nós somos a maioria, nós vamos vencer. E Elias falou: vamos fazer o seguinte, já que vocês são a maioria, começa o desafio vocês. E os profetas falaram: é nós. E a Bíblia vai dizer então que os 450 profetas de Baal prepararam o altar, mataram o cordeiro, colocaram sobre o altar. E a Bíblia vai dizer que os 450 profetas de Baal começaram a rezar: Baal, consome a oferta. Baal, consome agora o holocausto, para que todo mundo saiba que você é Deus, Baal. Vai, Baal, responde a gente, Baal. Manda fogo, Baal. Consome agora a oferenda, Baal. E a Bíblia vai dizer que a história foi passando, o tempo foi passando. 9 horas da manhã, Baal não respondia. Elias falou: ei, grita mais alto, que pode ser que embora Baal seja Deus, pode ser que ele esteja dormindo ainda. Grita aí. E os 400 caras começou: Baal, 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 responde a gente, Baal, Baal, responde, Baal, Baal, responde, Baal, responde, Baal, Baal, responde, Baal, 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 Baal. Meio-dia, Baal não respondeu. Elias falou: ei, grita mais alto, pode ser que Baal esteja meditando. E eles começaram a gritar mais alto. A Bíblia vai dizer que eles começaram a cortar os pulsos para o sangue ofertado a Baal. 3 horas da tarde, Baal não respondeu. Fala para quem está do seu lado: deu ruim para os profetas de Baal. Fala para quem está do outro lado: deu ruim para os profetas de Baal. Elias falou: acabaram. E os profetas: aham. Elias falou: dá licença então, que agora é com nós. A Bíblia vai dizer que Elias pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Uma pedra para cada tribo de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Elias então ergueu o altar, pegou o cabrito, pegou o cordeiro, sacrificou, botou em cima do altar. A Bíblia vai dizer que Elias pegou uma pá, uma enxada, começou a cavar em volta do altar, fez uma vala em volta do altar. Elias falou: traz jarros de água, muita água, traz água. Elias pegou água, encharcou o canal de água. O canal ficou encharcado de água. Elias falou: não, eu quero mais água, traz água mais uma vez. As pessoas trouxeram água. Elias pegou e jogou água em cima do animal. Encharcou o animal, encharcou o altar e a água em volta. Elias falou: não, mas eu quero mais água ainda. Traz mais um pouco. Trouxeram mais água. E Elias... E a Bíblia vai dizer que o animal, o altar e a vala ficaram encharcados de água. E nessa hora então Elias falou: Senhor, eu estou fazendo isso pela tua palavra. Jesus, Deus, eu estou fazendo isso em obediência ao que o Senhor me mandou. Então responda-me, Deus, responda-me, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus mandou um raio do céu, que consumiu a água, o animal, o altar, e tudo virou pó, e o povo se prostrou e começou a dizer: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado: só o Senhor é Deus. E é por isso então que João Batista vai ser confundido muitas vezes com Elias. Por quê? Porque o mesmo ousadia que Elias teve ao desafiar os 450 profetas de Baal, esta mesma ousadia agora que está impregnada no carisma filho de João Batista, esta mesma ousadia que está impregnado em cada filho de João Batista, essa ousadia de levar a verdade, essa ousadia de falar a verdade, de anunciar